a importância, né, desse ecossistema quando a gente foi para a Barra do Ceará. E o Cocó, na verdade, é a mesma configuração do ponto de vista do ecossistema. Um estuário, um encontro do rio com o mar e um manguezal, que é essa vegetação associada a esse ambiente. E nas cidades, a maioria das capitais brasileiras, elas se instalaram ao longo de manguezais. Recife, Salvador, Natal, Fortaleza, o próprio Rio. A maioria das capitais brasileiras, historicamente, esse processo de ocupação começa dessas áreas, e não por acaso. Porque esses ecossistemas eles oferecem um conforto, na época uma disponibilidade de recursos, né? Então a própria pesca, uma série de condições que favoreciam, né, nessa costa quase muito pouco pontilhada por vegetação, favorecia a ocupação dessas populações. Mas esse fato também acaba pressionando por demais esses ambientes. Porque os manguezais e os estuários, eles têm uma qualidade que é o seu bem e o seu mal. Quer dizer, nesse encontro da água doce com a água do mar, acontecem muitas reações químicas que capturam determinados, o solo mesmo da lama, captura metais pesados, acontece um monte de reações químicas que faz com que ele receba uma grande carga poluente e consiga diluir e dissolver nesses processos todos. Então isso fez com que ele se transformasse na latrina das grandes capitais. Então recebe toda sorte de esgoto, de contaminação química, indústrias, fábricas lançam seus resíduos, dejetos dentro dele. E ainda assim, para vocês verem a resiliência, né, que é essa capacidade de se adaptar, né, desse ecossistema, ele sobrevive, mas também não é ilimitado, né? Então, o Cocó há muito tempo dá sinais de deterioração. Se a gente olhar aqui ao lado, a vegetação está muito alterada. Você tem da transição do manguezal para o outro ecossistema, você tem algarobas, você tem palmeiras, você tem... Mas a gente está vendo é que essa vegetação vem predominando, avançando sobre a área do mangue. Esse ecossistema, ele desejadamente foi destruído. Então a Sebastião de Abreu cortou ele sem garantir a drenagem. Quando você impede essa troca de água, esse encontro das águas doces com a água do mar, esse fluxo, você mata o ecossistema. Não foi por acaso, foi intencional. Então você vê que a vegetação ela foi sucumbindo e foi sendo ocupada ao longo da avenida. Você vê revendedoras de automóvel, sucatas, não sei o que de piscina. Isso tudo foi uma morte construída, planejada e desejada. Então eles sabem como matar um manguezal, não é nenhum fato natural. Então assim, e ela tem um preciosismo para a cidade, porque além das funções naturais, que são pouco lidas pela população, tem uma função que é muito reconhecida pela população, que é justamente essa cobertura vegetal aprazível, porque quer dizer, é um elemento, essa disponibilidade verde é um elemento que valoriza o mercado imobiliário. Então você vê como a cidade cresceu nessa direção, justamente em busca desse aprazível associado a essa paisagem. A venda dessa paisagem é muito cobiçada pelo mercado imobiliário, então as pressões são tremendas sobre esse ecossistema. E nesse sentido, assim, até hoje as desapropriações do Parque Municipal não foram efetivadas, embora o parque tenha sido criado oficialmente, nem do Parque Ecológico, nem o Adail, nem o Ecológico. Então, as investidas são diversas. E o João pode falar mais do que ninguém melhor do que sobre essas investidas e os processos de reação. Agora tem uma coisa muito grave na cidade de Fortaleza, assim, que nós temos um sistema de unidade de conservação nacional, que foi criada uma lei, a lei do SNUC, mas essas figuras, assim, há muito tempo que eles criam esse negócio.
parque, não sei o que lá, parque municipal. Essas figuras, elas não existem dentro do sistema de unidade de conservação. Então, o correto, quando da criação do Sistema Municipal de Unidade de Conservação, seria a criação de um Sistema Municipal de Unidade de Conservação e uma adequação também dessa legislação, uma compatibilização. Mas tudo isso é regulamentado e muito claro. O que é que deve ser uma APA, o que é que deve ser uma reserva extrativista, o que é uma reserva de desenvolvimento sustentado, e não dá margem para você ter um parque, por exemplo, sem desapropriação, que não é real. Então você teria que fazer isso dentro dos parâmetros estabelecidos muito claramente pela regulamentação dos NUC. Mas Fortaleza não tem. Então ela tem figuras que são criadas dentro da particularidade dos governantes e que fogem ao escopo legal, o que dificulta muito a conservação desses ambientes. Eu acho que aí o João pode falar muito melhor sobre as investidas e as iniciativas nesse sentido. Até porque ele propôs uma figura que está dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a área de relevante interesse ecológico, indo nessa perspectiva que a gente acha correta. Seria a consolidação do Sistema Municipal de Unidade de Conservação. Muito rapidamente.